E esse papo que o Jazz quer o Austin Reeves e mais 2 escolhas de draft pelo Walker Kessler. E se eu te disser que isso não é loucura e contexto é uma coisa bem importante de se entender. O Austin Reeves é um ótimo jogador e apesar de não ter tido um playoff tão bom assim, ele teve uma temporada muito boa. O Walker Kessler também é um ótimo jogador e também teve uma boa temporada. Mas quem é melhor? Na minha opinião, não é uma pergunta tão fácil assim de se responder, porque são 2 jogadores bem diferentes, de posições diferentes e que têm um impacto no time também bem diferente. Ofensivamente, o Austin Reeves teve uma baita temporada, fazendo 20 pontos por jogo pela primeira vez na carreira. Ele aumentou o número de arremessos para 3 também e melhorou a sua porcentagem. E mesmo jogando num time com o Luka e com o LeBron, ele conseguiu terminar a temporada com uma média de 5,8 assistências por jogo, o que eu acho bem impressionante. Já o Kessler tem um impacto defensivo muito maior. Ele já é um dos melhores defensores de garrafão na liga. Ele é elite também em pegar rebotes, inclusive liderou a liga em rebotes ofensivos, mas ofensivamente ele não chega nem perto de ter o talento que o Austin Reeves tem. Então eu não te julgo se você realmente acha o Austin Reeves um jogador melhor, porque provavelmente ele é. Só que por isso que contexto realmente importa bastante. O Austin Reeves tem 26 anos. Ele é um jogador jovem ainda, mas é 3 anos mais velho que o Kessler. E assim, o Jazz não tá pronto para competir. Então simplesmente substituir o Kessler pelo Austin Reeves não vai magicamente fazer o Jazz um time de elite na Conferência Oeste. Esse é o último ano de contrato do Reeves também com o Lakers, e eu fiz isso porque na próxima temporada ele tem uma opção de jogador para receber cerca de 15 milhões de dólares, o que é um valor bem baixo para um jogador do nível do Reeves. Então ele não deve aceitar essa opção e deve se tornar um agente livre, e que vai despertar interesse de muitos times ao redor da liga. E existe um mundo onde, sei lá, um Nets da vida ofereça um contrato máximo pro Reeves e o Lakers simplesmente não tem como pagar isso e o Lakers vai perder ele por nada. E o Danny Ainge e o Jazz sabem disso. E sabem também que se o Austin Reeves for do Jazz, ele pode também simplesmente sair ano que vem e o Jazz não ter nada em volta e ter perdido o Kessler. Então o Jazz é obrigado a receber mais pelo Kessler do que talvez o valor dele seja. E eu sei que alguns de vocês talvez vão falar que, pô, o Jazz não recusou estender o contrato do Kessler há 2 dias atrás, mostrando que não vai querer continuar com ele pro futuro. Então, não é bem assim. O Jazz já mostrou várias vezes que vê o Kessler como provavelmente o pivô do futuro. Só que se o Jazz estendesse o contrato do Kessler nesse momento, eles teriam basicamente 15 milhões a menos para gastar no ano que vem durante a off-season e trazer um outro jogador de impacto. Por isso, adiar essa extensão contratual e renovar com o Kessler na próxima temporada. Então, se você acha que é um absurdo o Jazz estar pedindo tudo isso do Lakers em troca do Walker Kessler, é importante você entender o contexto dessa negociação e, mais importante também, entender que o Lakers não é o centro do mundo e que os outros times não existem só para fornecer os seus melhores jogadores pro Lakers de graça. Mesmo que um certo sujeito tenha feito isso parecer o caso.